Meus irmãos queridos, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui de volta. Fazia um certo tempo que eu tinha vindo aqui rever algumas faces conhecidas. Tive o privilégio de morar nessa cidade durante 4 anos, né? Alguns que foram embora e voltaram, graças a Deus, né, Valdeci? E é muito bom estar aqui. Quero agradecer muito ao pastor Eudes, conselho, pelo convite. Não mereço, mas agradeço. Muito bom estar aqui nessa, uma expressão que os pedagogos gostam muito, nessa culminância dessa série de cultos relacionados à família. E eu queria conversar um pouco com os irmãos. Hoje é um texto muito conhecido, Salmo de número 127. Convidar você a abrir a Bíblia nesse texto. Salmo de número 127. Na verdade, eu ia dar uma palestra hoje. Aí o pastor disse, não, pastor, pode ser palestra, pode ser pregação, é um culto. Ser um estilo de um culto mesmo. Aí eu disse, não, então eu vou dar uma mexida, aí dei uma mudada, deixei a temática que eu ia abordar, e aí eu vou tentar trabalhar no estilo de pregação mesmo. Salmo de número 127. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Salmo 127. Todos acharam? Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço ou que penosamente granjearam. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez. Senhor, que bênção nós podemos estar aqui, celebrando ao Senhor, bendizendo o teu nome, reunidos como famílias e reunidos como família do Senhor, como filhos de Deus, como irmãos em Cristo Jesus. Ó Senhor, esse é um privilégio. E nós queremos pedir que Tu continues abençoando esse culto, que o Senhor continue conduzindo essa reunião e que possamos ter ainda alguns momentos preciosos. Ó Espírito Santo, o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor é o dono da igreja, e nós te pedimos, fala ao nosso coração, Senhor, abençoa-nos, nos desafia, nos estimula, nos encoraja, nos corrige, nos exorta, nos motiva, nos guia, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, esse salmo, como nós podemos ler nas nossas Bíblias, ele foi escrito pelo rei Salomão, o filho de Davi, o herdeiro do trono. E Salomão, ele busca tratar nesse salmo sobre a soberania de Deus, tanto na vida diária, individual, quanto na vida coletiva, familiar. Salomão, ele apresenta nesse salmo um Deus absolutamente soberano e um Deus vital, essencial para uma família. A família, todos nós sabemos, ela foi criada por Deus. Na verdade, a família foi a primeira
instituição divina, ela vem antes da própria igreja. E Deus concedeu a família, e nesse processo de concessão da família, ele deu o casamento, deu a união entre um homem, a mulher, a geração de filhos, a família, como uma dádiva. Então, estarmos em um seio familiar, constituirmos uma família, são presentes de Deus. São dádivas que Deus nos concede, as quais nós precisamos valorizar, as quais nós necessitamos apreciar. Nós vivemos em um momento de uma crise aguda com respeito ao casamento e com respeito à família. As famílias, elas estão se desfacelando, se esfacelando. As famílias estão se fragmentando. Há uma crise nas famílias. Antigamente, a gente via falar mais de divórcio fora dos ambientes eclesiásticos. Hoje é muito comum nós ouvirmos falar de divórcios dentro de ambientes eclesiásticos. Antigamente, nós ouvíamos falar de pessoas se separando muito fora da igreja. Dentro da igreja era algo que chocava bastante. Hoje já é algo muito comum. Eu me lembro que eu já vivenciei pelo menos 2 situações de pessoas que eu tinha uma convivência próxima, que participavam da minha comunidade, na verdade ainda participam, mas que elas foram ao meu gabinete um determinado dia e ligaram para a secretária, ou chegaram lá e disseram: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E aí eu disse: vem, meu irmão, vamos conversar. E elas chegam e elas comunicam que o casamento delas está acabando. Eu nem sabia que o casamento estava em crise. E eu convivia com elas. Eu orava com elas. Eu tinha um relacionamento com elas. Né? Um desses casamentos terminou mesmo. O outro casamento, graças a Deus, ainda permanece. Mas o fato é que nós vivemos relações desgastadas, inclusive dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, infelizmente, tem se tornado muito comum a cônjuges que eles estão vivendo relações conflituosas dentro da igreja, morando numa mesma casa. O fato é que a presente crise no casamento e na família tem uma matriz. E a matriz das nossas crises, ela é espiritual. Nós podemos apresentar várias razões dos nossos problemas, mas a razão primeira dos nossos problemas é espiritual. Nós temos problemas porque nós somos caídos e vivemos em uma sociedade caída. O casamento tem problemas porque o casamento é constituído de pessoas falhas. Estava conversando com um irmão muito querido ontem, eu fui visitá-lo, ele está vivendo um momento bem dramático na sua família, e eu estive com ele. Passei mais de 2 horas o visitando. Mais de 2 horas, eu tenho acompanhado nesse processo, eu tenho tido algumas conversas por telefone de mais de 1 hora com ele, e ontem eu passei mais de 2 horas com ele. E foi uma conversa muito, muito produtiva, e ele falando sobre o casamento, e ele disse: pastor, eu tenho um bom casamento. Não tenho um casamento perfeito, mas tenho um bom casamento. Eu amo a minha esposa, eu sou alguém que vivo para a família. E eu falando com ele: nós não temos um casamento perfeito, porque nós somos imperfeitos, mas nós podemos ter um casamento saudável, nós podemos ter um casamento que honra a Deus. Esse texto que nós lemos, irmãos, ele apresenta a bênção de Deus na família. Ele nos traz um retrato de um Deus que abençoa o lar, que abençoa a casa, que abençoa a instituição familiar, a célula mãe da sociedade. Eu queria pensar um pouquinho com vocês sobre isso. Nós estamos aqui, os irmãos estão nessa série de reflexões sobre família, todo mês de maio.
falando sobre família, aprendendo sobre família, orando pela família. E por que os irmãos estão fazendo isso? Porque há uma consciência na mente dos irmãos. Há uma consciência que é Deus quem abençoa a família. Há uma consciência que os nossos esforços, por mais que eles sejam válidos, úteis, necessários, indispensáveis, eles por si só não sustentam um lar. Ninguém começa um lar dizendo eu vou acabá-lo. Ninguém começa um casamento dizendo daqui a 3 anos eu vou me divorciar. Ninguém começa uma família pensando daqui a 12 anos nós vamos dormir em quartos separados. Ninguém começa um lar pensando daqui a 15 anos eu vou ter um conflito enorme com os meus filhos. Ninguém pensa assim. Nós temos boas intenções, mas nós precisamos muito mais do que boas intenções. Nós precisamos da graça de Deus. Nós queremos que a nossa família dê certo, mas nós precisamos muito mais do que vontade, muito mais do que intencionalidade, muito mais do que desejo. Nós precisamos da graça de Deus. E como nós precisamos tratar a nossa família a sério? Como nós precisamos tratar a nossa família a sério? Como? E muitas vezes nós até brincamos, né? Hoje eu tive uma reunião da executiva do presbitério, terminou a reunião, eu fiquei conversando um pouquinho ali com a secretária, que é minha ovelha, e tinha umas pipocas, a gente começou a comer pipoca, aí chegou o presidente do nosso presbitério, que é um advogado que trabalha na Justiça do Trabalho, e a gente conversando um pouquinho, antes de eu buscar a minha esposa no trabalho dela, e aí ele disse que estava conversando com uma pessoa e perguntou assim, qual vai ser o regime do casamento? Né? Como é que vai ser o regime? Vocês vão se casar, qual vai ser o regime do casamento? E aí o noivo brincou, né? E disse assim, o regime vai ser semiaberto. Durante o dia eu estou na rua e à noite eu durmo em casa. É um regime semiaberto. Durante o dia eu estou na rua trabalhando, à noite eu durmo em casa. E as pessoas brincam, né? As pessoas brincam sobre o casamento, mas o fato é que casamento é algo muito sério. E esse texto aqui traz algumas lições muito simples, eu queria conversar com vocês sobre elas. A primeira lição está logo no verso 1, quando Salomão diz que esse Deus que abençoa a família é o Deus que edifica a casa. Salomão aqui apresenta Deus como o edificador da família, como aquele que constrói a família, como aquele que faz com que a família funcione. Só que para Deus edificar a família, ele precisa ser o próprio fundamento da família. E aí, irmãos, a gente não tem como separar Deus da palavra de Deus. Às vezes as pessoas tentam divorciar Deus da sua palavra. No Brasil, que é um país que tem uma cultura religiosa, é muito comum isso. As pessoas acreditarem que Deus está no coração delas automaticamente. Elas crerem que Jesus já habita na vida delas pelo fato delas existirem. Jesus está no coração de cada um. Esse é um conceito muito popular. Mas aqui, irmãos, se a gente entender Deus como edificador da família, a gente tem que pensar nessa imagem de construção, nessa imagem de edificação no fundamento. E Deus como edificador da nossa família é uma realidade quando o próprio Deus é a base da nossa família. E Deus, para ser a base da nossa família, precisa ter a sua palavra como a bússola que orienta e que guia e que dirige o nosso lar. Vamos imaginar o seguinte, você vai construir uma casa. Eu já construí uma casa. Passei 11 anos. E até hoje ainda tenho coisa para fazer nela. 11 anos. Fazia um pouquinho aqui,
um pouquinho acolá. Chega um determinado na construção, um determinado momento que você está cansado. O pastor ele está construindo, né? Esse ano ele termina, se Deus quiser. Mas você está cansado. E aí você vai comprar uma torneira. Aí você olha lá e diz assim, tem Deca, mas tem, sei lá, Rainha, Seve. E aí diz, tem 5 anos de garantia. Você já está aqui, né? Aí chega um momento que você queria comprar uma coisa melhor, mas aí você compra algo que diz, não, eu uso, dá para entrar. Dá para entrar. Mas quando você pensa em fundamento de uma casa, você não pode economizar no fundamento. 50 sacos de cimento, não. 32 dá, não dá para você fazer isso. O ferro vai ser X, esse tipo de ferro, essa quantidade, não, é muito. 50% dá, não tem como fazer isso. Quando nós construímos uma casa, nós precisamos observar a qualidade do material, principalmente no seu alicerce. E nós somos chamados por Deus, irmãos, para construirmos o casamento, construirmos a família, segundo as bases eternas, sólidas, boas da palavra de Deus. Nós não podemos construir um casamento, nós não podemos construir uma família com um material ruim, porque se nós fizermos isso, nós iremos pagar um preço caro lá na frente. Quando a gente lê a Bíblia, e isso hoje é até politicamente incorreto, ou criticado diante do contexto social que nós vivemos, a Bíblia apresenta o casamento. E a Bíblia mostra que o casamento é uma realidade heterossexual. Nós estamos vivendo dias em que o nosso STF está votando para criminalizar a homofobia. E há uma questão não apenas de homofobia envolvida, mas uma questão de identidade de gênero. Nós estamos vivendo dias em que podem acontecer de pessoas que têm um conceito contrário à homossexualidade ou ao homossexualismo, serem chamadas de homofóbicas e serem sujeitas às sanções da lei. Olhe que ponto nós chegamos. Nós estamos vivendo dias difíceis. Mas a igreja, ela precisa entender o seu papel e saber que Deus instituiu o casamento, mesmo amando todas as pessoas, mesmo buscando o bem de todas as pessoas, mesmo querendo ser um instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, mesmo que não pensem iguais a gente, mesmo que o seu conceito seja contrário à Bíblia, mas nós precisamos proclamar, crer, afirmar que Deus criou o casamento e que o casamento ele é heterossexual, o casamento ele é monogâmico, o casamento ele é monossomático, ou seja, o casamento é uma relação entre um homem e uma mulher. A poligenia, o que é a poligenia? Um homem com várias mulheres. E a poliandria, o que é a poliandria? Uma mulher com vários homens. É abominável, Senhor. É um pecado. O sexo antes do casamento é fornicação. O sexo fora do casamento é adultério. O sexo dentro do casamento é uma bênção. É algo santo, é algo prazeroso e é algo que deve ser usufruído. E nós precisamos afirmar isso. Nós precisamos afirmar que esse é o projeto de Deus para o casamento. Nós precisamos afirmar que o casamento foi instituído para a glória de Deus e para a felicidade da humanidade. Adão estava ali no universo perfeito, em um Éden perfeito, numa convivência harmônica com Deus, com os animais, mas Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E ele cria a mulher.
E ele cria o casamento para que ele fosse glorificado no casamento e para que o casamento fosse promotor de felicidade. Nós precisamos afirmar essas realidades que mostram que é Deus quem edifica uma família, e Deus edifica uma família sobre a sua palavra. Esse é um bom material. Nós precisamos, irmãos, nos lembrar que Deus criou homem e mulher, e que homem e mulher são essencialmente iguais. O homem não é superior à mulher, nem a mulher é superior ao homem, mas eles são funcionalmente diferentes. E Deus criou a família para que o homem pudesse liderar a família em amor, em serviço, em sacrifício, em doação, e a mulher pudesse ser sábia e ajudar o homem a ser o líder que Deus quer que ele seja. Nós precisamos nos lembrar que o casamento misto, ele não glorifica a Deus. Como nós precisamos lembrar isso? Existem algumas verdades que parece que a gente repete, mas as pessoas continuam quebrando. E Deus, quando eu vou conversar com pessoas que estão namorando, que estão se preparando para casar, e eu digo para elas, quando você for casar, você vai prometer, homem, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E você, mulher, vai prometer ser submissa a esse homem como a igreja é submissa a Cristo. Me explique como é que um homem não cristão ou uma mulher não cristã podem prometer isso ao outro. Se eles não conhecem a igreja, eles não conhecem a Cristo. Estou com medo de eu derrubar isso aqui. Não cai não, né? Imagina, vim aqui todo. Pronto. Então, irmãos, nós precisamos reafirmar isso. Tem um pastor, já está idoso, Jaime Kemp. Jaime Kemp, há muito tempo atrás, ele disse que 75% dos casamentos mistos dão errado. Ou às vezes eles terminam, ou eles vivem em conflitos. Ou aquela parte que é crente, se o descrente não se converter, aquela parte que é crente, ela vai pisando em ovos para manter o casamento. Eu me lembro de um membro da igreja, uma senhora muito querida, muito amada, que 8 horas da noite, ela precisava sair quase correndo da igreja para chegar em casa. Porque o marido reclamava se ela chegasse mais tarde. 8 da noite. E ela vivia assim. E ela dizia, pastor, eu queria servir mais a igreja, mas o meu marido, ele... E aí ela ia vivendo essa realidade. Então, Jaime Kemp dizia assim, 75% dos casamentos mistos, eles dão errado. Ou eles terminam, ou o cônjuge crente tem que ficar se adequando. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem já andou aqui de avião, levanta a mão, por favor. Avião. Né? Muito bem. Você andaria no avião que você tivesse a informação que há 75% de chance dele cair? Hã? Irmãos, não tem nenhum corajoso aqui. Ô, gente, tem 25% de ficar no ar, né? E tem um pastor amigo meu, amigo do pastor, ele diz assim, né? É uma brincadeira, né? Morrer de avião é assim, não cai, né? Mas se cair, morre, né? Mas pelo menos é chique, né? Vai ser noticiado no país todo que você morreu. Né? O fato é, ninguém anda num avião que tem 75% de chance de cair. Mas, às vezes, algumas pessoas entram em casamentos que têm 75% de chance de dar errado. Né? Então, o primeiro princípio que esse texto nos mostra é que se Deus não edificar a casa, se Deus não abençoar o meu lar, se Deus não abençoar o seu lar, o nosso trabalho é em vão. A gente deve trabalhar, sim. A gente deve edificar a casa, sim. A gente deve se esforçar para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, sim. Precisamos nos doar nesse sentido. Precisamos ter intencionalidade, irmãos. Intencionalidade. Minha mulher, ela gosta muito de planta.
gosta demais de planta. Então tem muita planta lá em casa. Né? Mas ela não é assim. Ela dizia assim, mas parece que as plantas que eu cuido terminam algumas morrendo. Ela gosta muito de planta, mas parece que ela não tem tanta habilidade com as plantas como ela tem habilidade para muitas outras coisas. Ela é muito habilidosa manualmente, mas ela cuida das plantas. Uma planta, irmãos, ela não cresce, ela não floresce automaticamente. Assim é uma família. Não é simplesmente casou, já estamos juntos, tivemos relações íntimas, geramos filhos, eles vão crescer igual batata, eles vão se desenvolver e a gente se ama mesmo como casal e o casamento vai dar certo. Vamos deixar. A gente precisa ter intencionalidade. A gente precisa se esforçar, se dedicar, mas se Deus não abençoar a nossa família não prospera. E por isso nós precisamos pedir: Senhor, abençoa a minha casa, Senhor, edifica o meu casamento, Senhor, edifica a minha mulher, Senhor, edifica o meu marido, Senhor, edifica os meus filhos. Mas o texto continua. E o texto vai dizer que Deus é não apenas aquele que faz a família crescer, aquele que faz a família se desenvolver, aquele que faz a família amadurecer, mas Deus também é o protetor da família. Deus é aquele que guarda a família. O texto diz, na parte B do verso 1, veja aí na sua Bíblia: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. As cidades daquela época, elas eram muradas. Por quê? Porque os muros defendiam as cidades. E, além disso, haviam guardas em posições estratégicas para, se porventura vir algum inimigo, a nação, a cidade, fosse avisada e se preparasse para uma guerra. É diante desse contexto que Salomão diz que Deus é aquele que protege a cidade. E se Deus não proteger a cidade, a vigilância é inútil. Ele está dizendo que não precisa ter guarda? Não. Ele está dizendo o seguinte, que a proteção de Deus é essencial. Assim é na família. Irmãos, se a gente olha um pouco o contexto de hoje, por exemplo, existem alguns conceitos e práticas que conspiram contra a família. Exemplo, a pluralização. São termos meio filosóficos, mas eu queria dar uma explicação bem simples aqui. A pluralização diz assim: não há verdade absoluta, mas as verdades são relativas. Se há verdade relativa, Esdras tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade. E aí cada um fica com a sua verdade e pronto. E aí a gente vive numa confusão. Porque se ninguém tem verdade, qual é a bússola? Cada um faz o que quer. Esse é um perigo para a família. Por quê? Porque cada um acha que pode constituir a família do jeito que quer, que pode começar e terminar a família do jeito que deseja. Mas existe um outro perigo, que é a chamada privatização. Privatização no sentido que eu vou falar aqui. É a ideia de que nossas escolhas são soberanas e cada um tem a sua própria verdade. Está muito ligado à pluralização. A minha escolha, ela é soberana. Ninguém pode questionar. Ninguém pode dizer que ela é errada. Eu tenho a minha verdade. É interessante que essa questão, ela só se aplica a questões morais, não é verdade? Alguém aqui, por exemplo, ganha R$1.000 e aí chega no final do mês e o patrão diz: toma aqui o seu dinheiro. E você vai contar, tem 500. Ou ele deposita na conta e diz 500. E aí depois você diz: o senhor está errado. Eu recebo 1.000. E ele chega e diz: é 1.000 para você, para mim é 500. Essa é a sua verdade, a minha verdade é outra. Alguém vive essa realidade? Normalmente não vive. Mas, normalmente, essa questão da privatização da verdade, ela está muito ligada à questão moral. Por quê? Porque o homem quer ser dono do seu próprio destino. O homem não quer um Deus que diga para ele o que ele deve fazer. É o mesmo problema de Adão e Eva lá no Éden. O homem quer ser o seu próprio Deus.
O homem tem a inclinação de se divinizar, de autodivinizar. E esse é um problema sério hoje, a privatização. E o outro problema é a secularização. A secularização diz assim: Deus, ele deve estar à margem da vida. Ele deve estar resumido a recintos sagrados. Exemplo: você ensina a evolução nas escolas e o pessoal, ninguém questiona a teoria da evolução. Mas criacionismo, não pode falar de criacionismo, porque criacionismo é uma questão religiosa. O indivíduo vai lá na escola e fala sobre muçulmanismo, fala sobre candomblé, fala sobre umbanda, fala sobre saci pererê, fala sobre Halloween, fala sobre bruxa. Sexualização através da arte. Aí o que é que diz? Isso é cultura. Vai falar sobre evangelho, isso é doutrinação religiosa. Deixe para a igreja no domingo. O que é isso? Isso se chama secularização. Eu me lembro de um físico, ele ganhou um prêmio, é um brasileiro, mora nos Estados Unidos, ganhou um prêmio recentemente, e aí, na conversa lá, uma entrevista na Globo News, e ele falando sobre a boa convivência que as religiões devem ter, sobre o espaço que a religião deve ter na vida do homem, sobre o valor da família, e eu observando aquela curta entrevista dele, e aí chega um momento que ele diz assim: mas falar de criacionismo em escola não pode não. E quando ele quer dizer criacionismo, é você dizer que Deus criou. Não pode, não. Isso é para a igreja. Chega um determinado momento da conversa que a entrevistadora pergunta: o senhor acredita em Deus? Aí ele disse: não. Eu sou agnóstico. O agnóstico é aquele cara que ele não diz exatamente que é um ateu, mas ele diz: não há como provar que Deus existe, não há como provar que Deus não existe, então eu sou agnóstico, mas eu sou um cara aberto. Isso é o quê? Isso é a realidade de secularização. As pessoas querem resumir esse Deus que revela a sua glória na natureza e que criou todas as coisas a recintos sagrados. E isso tem atingido a família. A família tem sido assediada pelo pecado, pelo mundo, pela carne, pelo diabo. O adultério, o divórcio, a indiferença, os conflitos têm se tornado comuns. E como nós precisamos pedir: Deus, protege a nossa família. Deus, guarda a minha família. Deus, guarda o meu marido. Me lembro da história de uma mulher falando sobre o marido. Ela dizia o seguinte: ninguém toca no celular dele. Ninguém sabe a senha. Ninguém vê o celular dele. Esse roteiro, irmãos, eu conheço. Eu conheço esse roteiro. Você convive com gente, conhece. Bem, algum tempo depois, acidentalmente, descobriu-se que esse homem, que ninguém toca no celular dele, era um adúltero, tinha uma filha já adulta e mantinha relações promíscuas e ficava cantando às moças, inclusive pelo celular. Era o homem que ninguém podia tocar no celular dele. E como a gente precisa pedir: Deus, protege o meu marido, protege a minha mulher, protege os meus filhos, Senhor. Antigamente, irmãos, os nossos filhos, eles se perdiam na rua. Hoje os nossos filhos se perdem dentro de um quarto, com uma tela na frente deles. Minha mulher trabalha com disciplina. Ai, meu Deus, é uma aventura. São as coisas que acontecem, são impressionantes.
Por quê? Porque há um ataque do inimigo contra as famílias, há um ataque do inimigo contra os nossos jovens, há um ataque do inimigo contra os nossos adolescentes, e nós precisamos dizer: Senhor, protege a nossa família. Ontem eu estava conversando com uma jovem senhora, e ela disse: pastor, meu irmão mora na minha casa. E meu irmão, de vez em quando, ele se corta. Sexta-feira ele se cortou de novo. Ele simplesmente estava fazendo algo na casa, na escola, e de repente ele olhou para a gilete lá do apontador e deu uma vontade e ele começou a se cortar. Assim. Simples assim. E ele começou a se mutilar. E ele vive numa crise. Ele tem 15 anos. E aí ele diz assim: eu sou gay. E aí uns dias depois ele diz: eu não sou gay não, eu sou hétero. E uns dias depois ele diz: eu sou gay. Outros dias ele diz: eu sou hétero. E esse menino está com a cabeça. E de vez em quando esse menino está tentando se matar. É esse o quadro, irmãos. É essa a realidade. É esse o conceito de famílias hoje, como isso é a realidade. Adolescentes e jovens que querem se suicidar, adolescentes e jovens que não têm sentido para as suas vidas, adolescentes e jovens que vivem em conflitos com seus pais, que mal conhecem os seus pais, adolescentes e jovens com depressão, adolescentes e jovens com ansiedade, adolescentes e jovens em crise. E como nós precisamos pedir: Deus, protege a minha casa. E esse salmo ele está dizendo exatamente isso. Irmãos, o Senhor Jesus apresenta um quadro de duas realidades. Uma casa edificada sobre areia e uma casa edificada sobre a rocha. As duas casas, Mateus 7, 24 a 27, final do Sermão do Monte. As duas casas são alvo de chuva, são alvo de vento, são alvo de tempestade. As duas. A minha casa e a sua casa é alvo de dificuldades, é alvo de tentações, é alvo de problemas, é alvo de crises, mas o que vai fazer diferença na nossa casa não é se ela tem problema ou não. O que vai fazer diferença na nossa casa é quem está edificando a nossa casa, quem é o Deus da nossa casa, qual é o manual que nós seguimos e quem protege a nossa casa. E se a nossa casa for protegida por Deus, e somente se ela for protegida por Deus, ela vai permanecer de pé. Que a minha e a sua casa permaneçam de pé em nome do Senhor Jesus. Mas o texto continua. E o texto vai dizer, e aqui eu vou correr, o texto vai dizer que Deus que edifica a família e que protege a família, Ele é o mantenedor da família. Ele é o supridor da família. O texto fala no verso de número 2, será inútil levantar de madrugada, comer o pão que penosamente granjeastes, ou que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. É interessante que o contexto aqui era o contexto da agricultura. Então, o que é que o pai de família fazia? Ele plantava. Mas ele não tinha poder de dizer para a planta: cresça. Ele plantava, ele regava e ele orava. E dependia que Deus mandasse chuva. E ele trabalhava durante todo o dia, à noite ele ia para casa e ele dormia. E enquanto ele dormia, a sua plantação crescia. A sua plantação se desenvolvia. Deus aqui, Ele não está incentivando a preguiça. Mas o que Deus está dizendo aqui é: quem sustenta a sua família sou eu. Quem mantém o seu lar sou eu. Ageu 2:8 diz que Deus, irmãos, é o dono do ouro e da prata. Salmo 24 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E aí Deus nos supre. E Deus usa um instrumento para nos suprir, que se chama trabalho. Mas quem nos supre não é o trabalho.
Quem nos supre é Deus. Quem nos supre não é o emprego. Quem nos supre é Deus através do emprego. Quem nos supre não é o nosso esforço. Quem nos supre é o Deus que nos dá força para exercermos a nossa vocação. É Deus quem nos sustenta. E como a gente precisa, irmãos, confiar, não no trabalho, mas confiar no Deus que nos supre através do trabalho. Quem nos supre não é a dádiva é o trabalho. Quem nos supre é o doador, aquele que concede a dádiva, o Senhor. Quando a gente pensa em trabalho, a gente precisa evitar 2 erros. O primeiro erro é a indolência. O que é a indolência? É aquela pessoa que só vive murmurando do trabalho, só vive reclamando do trabalho e é preguiçoso no trabalho. Se for descontar o tempo que ele passa no WhatsApp, Facebook, no trabalho, há pesquisa sobre isso, sobre o percentual altíssimo de pessoas que no horário de trabalho, elas estão, ninguém é de ferro, navegando na internet. E sabe que entrar no Facebook, entrar no WhatsApp e no Instagram só tem hora para entrar. Não tem hora para sair. Então, em relação ao trabalho, a gente precisa fugir da indolência, de ficar reclamando do trabalho. Tem pessoas que só vivem reclamando do trabalho. O patrão é ruim, o trabalho é ruim, os colegas de trabalho são ruins, eu ganho pouco ou eu trabalho muito. A gente precisa fugir disso, irmãos. E dizer, Senhor, o trabalho é difícil, mas muito obrigado, porque é com esse trabalho que o Senhor tem me suprido. Muito obrigado. Senhor, é muita dificuldade, trabalhar é difícil? É. Em cada área tem as suas dificuldades. É difícil. Mas, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me sustentado. Mas existe um outro extremo que a gente precisa evitar, que é a idolatria. Tem a indolência, mas tem a idolatria. A idolatria é aquela em que os nossos empregos se tornam a nossa vida. E a gente negligencia a família, negligencia a igreja, negligencia a vida espiritual. Eu estava falando na igreja, terça-feira, pregando, e eu dizendo, quantas pessoas que oram a Deus por um trabalho, e Deus dá o trabalho. E depois do trabalho, a frequência delas na igreja... O ministério dela. E aí eu disse, graças a Deus, Deus não tira o seu trabalho, para você ter tempo de honrar a Deus novamente na igreja. Que bom, nós estamos aqui numa quinta-feira, irmãos, a igreja cheia. Quinta-feira, boa parte das pessoas aqui trabalharam hoje, estudaram hoje, mas estão aqui, ouvindo a palavra de Deus, sendo edificadas, e nós precisamos fugir da preguiça no trabalho, mas da idolatria do trabalho. Eu me lembro da história de um casal, eles se casaram, e eles resolveram passar os primeiros anos do casamento, os 15 primeiros anos, dedicando-se intensamente ao trabalho. E olha que ideia, entre aspas, genial que eles tiveram. Cada um tinha o seu trabalho. Ela trabalhava das 6 da manhã às 15 horas. Ele trabalhava das 11 da manhã às 22 horas. O que aconteceu com esse casamento? Após um período, simplesmente eles não se conheciam mais. Qual foi o resultado? O resultado é que o casamento acabou. Nós precisamos entender que Deus nos supre. Nós precisamos trabalhar com dedicação, com esmero, mas entender, irmãos, que quem nos sustenta é o Senhor. Sabe por que você tem comida na sua casa, ou muito ou pouca? Sabe por que você tem pão, tem água, tem café, tem feijão, tem carne, ou não tem tanta carne. Às vezes dá para comer carne de boi, às vezes come um frango, até o frango aumentou de preço, às vezes come um peixe, às vezes come uma sardinha, às vezes só come verdura. Sabe por quê? Porque Deus tem sustentado você.
Deus tem mantido a sua casa. E nós precisamos entender isso. Mas eu queria trabalhar um quarto aspecto e terminar a nossa reflexão, porque o texto vai mostrar que esse Deus que edifica a família, esse Deus que protege a família, esse Deus que mantém a família, que sustenta a família, que supre as necessidades da família, é o Deus que enriquece a família. É o Deus que dá riqueza à família. E qual é a riqueza da família? A riqueza da família são os filhos. O texto vai mostrar, a partir do verso de número 3, e vai dizer: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. De vez em quando eu pergunto, a minha igreja tem muito bebê e muita mulher grávida, e eu acho isso maravilhoso. Né? É muita mulher grávida e muito bebê. E aí eu estimulo mesmo. Entendeu? Você pode, meu irmão, ter filho. Pode criar? Pode. Ter filho. Filhos são bênçãos. De vez em quando eu brinco com uma, está grávida? Aí eles, misericórdia, pastor. Eu disse, meu irmão, filho é bênção. Filho é dádiva de Deus. Filho é presente de Deus. Em alguns contextos, algumas famílias, nos dias de hoje, olham para os filhos da seguinte forma: problema e despesa. Sabe quanto é Sabe quanto é uma lata de leite? Eu me lembro dos meus 2 filhos, os 2 tiveram um problema que eles vomitavam leite. Me lembro da minha primeira filha, Alice, e ela começou a tomar leite. O leite de cinta era insuficiente, aí ela começou nestogênio, sei lá mais o quê. Chegou o momento que a médica disse, olha, você vai ter que testar um leite na sua filha, para ver se dá certo. O preço do leite, na época, há 10 anos atrás, era R$250 a lata. R$250 a lata para ver se dá certo. Tinha uma outra que era 450, 475. É uma longa história. Aí tinha um médico da igreja que chegou para mim e disse, pastor, os antigos falavam do leite de cabra. O senhor não quer testar leite de cabra, não? Bem, e eu testei. No 7º mês eu achei um leite de cabra em pó e comecei a dar para minha filha. Leite de cabra em pó. E minha filha tomou leite de cabra em pó até 1 ano e 9 meses. Depois a gente foi introduzindo leite ninho. Um dia a gente dava 10 ml e orava. No outro dia a gente orava antes e depois dava. No outro dia a gente dava 20, no outro dia a gente dava 30, no outro dia a gente dava 40, porque se ela tivesse reação, ela tinha pouca. Depois nasceu o nosso segundo filho. E o nosso segundo filho apresentou o mesmo problema. Eu acho que esse é um dos motivos porque a minha mulher não quer ter mais filho. Quase toda semana eu digo para ela, vamos ter mais filho, minha filha? Ela disse, meu filho, eu não posso, meu filho, já cheguei aos 40. Eu disse, não seja por isso. Sara teve com 90 e foi normal. Né? Não há dificuldade, minha filha. A gente cria, mas disse, não dá, já. Mas eu acho que um dos motivos foi os nossos filhos tinham dificuldade no sono e teve esse outro problema. Aí eu disse, meu Deus, de novo esse roteiro. Aí a gente usou o leite de cabra no Daniel, nosso filho mais novo. Mas ele era muito novo, 2 meses. E ele vomitou. Na época, tinha um leite chamado Aptamil. Deve ter ainda hoje. Só que esse era específico, chamado Aptamil Pepti. Na época, era R$50 a lata. Na época, R$50 a lata. A latinha de 400 gramas. E assim foi com o Daniel até 1 ano de idade. Depois, a gente fez o mesmo processo. A gente orava, aí dava na segunda-feira 10 ml de leite ninho, na terça-feira 20, na quarta-feira, até chegar aos 50 e dizer, louvado seja Deus, o nosso filho vai poder tomar leite normal. E graças a Deus criaram, estão doentes os 2 hoje, uma virose, mas estão lá, fortinhos, comendo bastante. Irmãos, o fato é que os filhos, eles são uma herança do Senhor. Os filhos são uma recompensa que Deus dá aos pais. E como nós precisamos lembrar isso? Às vezes algumas pessoas olham para os filhos pequenos e dizem, nessa fase é tão bom, mas quando chega a adolescência, às vezes dá trabalho, dá, mas eles vão continuar sendo bênçãos.
Eles não são aborrecentes, eles são bênção. E a gente precisa trazer isso para o nosso coração, como servos de Deus. Filho nem é problema, nem é despesa. Eles podem ter problemas, há despesa, sim, mas eles são herança do Senhor, irmãos. Amém, irmãos? Irmãos, eu conheci um novo amor quando eu fui pai. E aqueles que são pais aqui sabem o que eu estou dizendo. Quando você é pai, quando você é mãe, você conhece mais uma faceta do amor de Deus que outrora você não conhecia. Um amor abnegado, um amor sacrificial, um amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que se oferece, um amor que tem prazer na felicidade do filho. Os meus filhos gostam muito de bombom. De vez em quando tem lá um bombom. E aquele bombom é o meu. Porque eles já comeram deles. Mas aí eles olham para o bombom. Eu não tenho dúvida. Eu entrego o bombom para eles, eles comem o meu bombom, que eu queria comer, mas eu tenho prazer neles comendo o meu bombom. E é assim com você, que é pai e é mãe. Por quê? Porque filho é bênção. Queria caminhar para o final, senão nunca mais vocês me chamam para vir para aqui. Vamos lá. Olha o texto, olha o texto. O texto vai dizer que os filhos são herança do Senhor, são a recompensa que Deus dá aos pais, e os filhos são apresentados como flecha na mão do guerreiro. Essa metáfora nos ensina 3 lições. A primeira lição é que assim como o guerreiro carrega as suas flechas, os filhos precisam ser carregados pelos pais. Primeiro, os pais ou a mãe carregam o filho no ventre. Depois, os pais carregam os filhos nos pensamentos, nos sonhos, nos braços, no bolso, mas sempre carrega. Sempre carrega. Você tem uma qualidade de sono enquanto você não é pai, e você tem outra qualidade de sono depois que você é pai. Não é isso? O seu sono, depois que você é pai e mãe, nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Esse é um fato. Mas isso é bênção, irmãos. É a herança que Deus nos deu. É a herança que Deus nos concedeu. Então, o guerreiro carrega as flechas, nós carregamos os nossos filhos. Segunda verdade, os guerreiros usam as flechas para lançá-las para longe. E como nós precisamos pensar nisso? Os pais não criam os filhos para si mesmos. Os pais criam os filhos para Deus e preparam os filhos para a vida. De vez em quando eu estou casando, gente. E como às vezes é difícil, às vezes, para os pais casarem os filhos. É aquele misto de sentimento. Aquele sentimento de alegria, mas é aquele sentimento de perda. Um membro da igreja casou a sua segunda filha. Ele tem 2 filhas. O marido dela passou em um concurso no Rio de Janeiro. A filha foi morar no Rio de Janeiro. E ele falando para mim, ele disse, eu estou orando, pastor, para minha filha vir embora. E ela foi agora. E eu estou orando para ela vir embora. E ela foi procurar lá uma casa, lá no Rio de Janeiro, um apartamento, tal, e é tudo muito caro, e ela mora, acho que no Botafogo, e aí ela foi procurar um local, e ele me dizendo, e o pessoal disse, aqui é bom, é um local bom aqui. De vez em quando tem uma bala perdida, passa uma bala assim, mas é um local tranquilo. Né? O fato é que os pais não criam os filhos para si, eles criam os filhos para Deus, assim como o guerreiro lança a flecha e torce para que ela chegue ao alvo, assim somos nós. Nós ensinamos os nossos filhos, nós orientamos os nossos filhos, nós dirigimos os nossos filhos, nós oramos pelos nossos filhos e nós pedimos, Senhor, que os nossos filhos não errem. Assim como um guerreiro não desperdiça as flechas, nós somos chamados para não desperdiçarmos a vida dos nossos filhos, mas criá-los nos caminhos do Senhor. Por isso que o Spurgeon, presta atenção, estou terminando. Por isso que o Spurgeon, o pastor batista do século XIX, ele dizia assim, dê-me os primeiros 7 anos de uma criança. Os primeiros 7 anos. E com a graça de Deus nós poderemos desafiar o mundo, a carne e o diabo a estragar aquela alma imortal.
Spurgeon estava dizendo, se você ensina um filho, se você ora pelo filho, se você instrui o filho nos caminhos do Senhor, e Deus, na sua soberania e graça, agir no coração daquele filho, ele não vai se perder. Deus nos chama, irmãos, para olharmos os nossos filhos como herança, como recompensa. Deus nos chama para olharmos os nossos filhos como flechas e dizermos: Senhor, me ajude a não errar o alvo. Me ajude para que eu possa conduzir os meus filhos e os meus filhos possam crescer no caminho do Senhor. Senhor, me ajude. E hoje nós vivemos numa fase de terceirização de responsabilidade, não é? Pastor Eudes é diretor de escola. Antigamente, você vivia aquela situação, o menino tinha problema na nota, o menino era desobediente e os pais já sabiam, a culpa é do menino. Mas hoje, muitos dos pais olham e dizem, a culpa é da escola. Como hoje se terceiriza? Como hoje se terceiriza a educação para a escola, se terceiriza a educação para a igreja, mas se você ler Deuteronômio 6, de 4 a 9, a chamada Shema, o ouve de Israel, o texto vai mostrar que a principal responsabilidade de cuidar dos filhos é nossa. E eu me lembro de um pai que foi casar uma filha. Eu tenho uma filha, né? E alguns brincam que dizem assim, namorado para a filha é igual a morte. Um dia chega. É um negócio assim meio exagerado, né? Mas o fato é que chega, é igual a morte. Né? Mas presta atenção. E aí o pai foi entregar a filha ao noivo. E ele disse assim, tome, é tua. Cuide, é minha. É como se Deus dissesse isso para a gente. Ele nos dá os filhos e diz, tome, é seu. Agora cuide, é meu. E o texto diz, terminando a nossa conversa, feliz o homem, olha que maravilha, que enche deles a sua aljava. Me lembro de um professor do SPN que ele tem 7 filhos homens. É uma escadinha assim, é uma coisa impressionante. Eu sei que o contexto de hoje isso é difícil. Normalmente nós temos 1, 2, 3 filhos, né? Mas eu queria que você pensasse no conceito. O texto diz, feliz o homem. Qual era a imagem de um oriental? A imagem de um oriental é uma família que cultua a Deus, uma família que é sustentada por Deus por meio de um trabalho, uma família que Deus dá a ela filhos. Era essa a imagem de felicidade para um oriental. Uma imagem que é bem retratada no capítulo seguinte, o capítulo 128 dos Salmos. E o texto vai dizer, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Quando vierem as adversidades, aqueles filhos que foram criados por ele são os mesmos filhos que vão protegê-lo. Não é assim na vida? Um dia os nossos pais cuidam de nós. Um outro dia nós vamos cuidar dos nossos pais. Eu não sei se é o pastor Eudes que diz que quer, pelo menos, quando ele envelhecer, que os filhos coloquem ele no sol. Bota o pai no sol. Tira o pai do sol. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Queria terminar com uma frase do pastor Hernandes. Ele diz assim, a diferença entre uma família que triunfa nas tempestades e aquela que naufraga, não é a circunstância. Não é. A diferença entre uma família que triunfa e uma que naufraga não é a circunstância, mas é o alicerce sobre o qual ela edifica a casa. Beleza e riqueza não constroem um lar feliz. Bens materiais e sucesso profissional são fundamentos frágeis demais para suportar as pressões da vida.
Somente em Deus a família triunfa nas crises. Somente Deus pode dar guarida à família nas tempestades da jornada. Somente sob as asas do Onipotente, protegida pela arca da salvação, a família é salva dos dilúvios que atingem este mundo. Somente debaixo do sangue do Cordeiro, a família é protegida do juízo que cai sobre este mundo. A pergunta é: Deus é o edificador da sua família? Nesse final de série, eu queria convidar você, meu irmão, a continuar dependendo do Senhor, a continuar confiando no Senhor e a continuar valorizando a sua família e investindo na sua família. Há uma história, eu espero que essa história não seja verdadeira, que é uma história que me emociona. Diz que brasileiro é apaixonado por carro. E um pai comprou um carro, lindo carro, metalizado, lindo. E o filho viu aquele carro, e menino sabe como é, né? E ele resolveu desenhar no carro. Ele pegou um prego, alguma coisa parecida, e ele riscou o carro. O pai chega e vê o carro daquele jeito. E ele bate no menino. E ele bate no menino. E ele bate no menino. Ele bate nas mãos do menino. Ele bate tanto que o menino é internado. E as mãos do menino são tão feridas que elas são amputadas. E o pai vai visitar o menino. E o menino levanta os braços com as mãos amputadas. E ele diz para o pai: Pai, eu nunca mais vou riscar o seu carro. Irmãos, por que eu trouxe essa história? Me lembrei dessa história agora. Porque às vezes a gente na família, a gente começa a valorizar demais coisas que a gente não devia valorizar tanto. E a gente desvaloriza coisas que a gente devia valorizar mais do que tudo. Agostinho, ele dizia, o que é o pecado? E Agostinho dizia, o pecado é o amor em desordem, é o amor fora de ordem, é o amor desorganizado. Deus está nos convidando mais uma vez nessa noite. Quando vocês foram, quem sabe, já tão abençoados pelas pregações anteriores. Deus está lhe convidando, meu irmão, a valorizar a sua casa. Eu não sei qual é o seu contexto familiar, mas você tem uma família. Talvez você seja solteiro, mas você tem uma família. Talvez você seja viúvo, mas você tem uma família. Talvez você não tenha filhos, mas você tem uma família. Talvez você seja divorciado, mas você tem uma família. Eu queria lhe convidar a fazer duas coisas. A primeira coisa, a depender de Deus e a buscar a Deus. E a fazer o que for necessário. E pedir: Deus abençoe a minha casa. Deus dirige a minha casa. Deus edifica a minha casa. Deus protege a minha casa. Deus supre a minha casa. E Deus, obrigado, porque o Senhor tem enriquecido a minha casa. E a segunda coisa, Deus está nos convidando a valorizar aquilo que Ele valoriza. Deus está lhe convidando a não desprezar a sua família. A não escantear a sua família. A não achar que a sua família é um problema, que a sua família é difícil. Mas dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me colocou nessa família, com as qualidades e com as virtudes. E me ajude a ser bênção para a minha família. E continua, Senhor, agraciando o meu lar. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Senhor, nós te agradecemos muito por essa noite.
Te agradecemos muito, Senhor, porque a nossa família não está à deriva. Te agradecemos muito, Deus, porque os teus olhos estão sobre a nossa casa. Te agradecemos muito, Senhor, porque se o Senhor for o Senhor da nossa casa, a nossa casa não vai cair. Senhor, se houver casas aqui ruindo, Deus, o Senhor é poderoso para restaurar essa casa. Se houver casamentos aqui caindo, Deus, o Senhor é poderoso para transformar esse casamento. Se houver aqui, ó Deus, relacionamentos entre cônjuges, entre pais e filhos, disfuncionais, adoecidos, Deus, o Senhor é poderoso para trazer conserto. O Senhor é poderoso para levantar uma geração de homens amorosos, de mulheres sábias que edificam a sua casa, de pais que criam seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, que criam seus filhos no caminho do Senhor, e filhos que honram e obedecem os pais. O Senhor é poderoso para nos dar famílias fortes, famílias ainda imperfeitas, porque somos imperfeitos, mas famílias saudáveis. O Senhor repreende todo dardo de Satanás contra a nossa casa. Repreende, ó Deus, todo dardo dessa cultura influenciada pelo pluralismo, pela privatização, pelo secularismo, pelo príncipe desse século. Senhor, protege a nossa casa e abençoe a nossa casa e use a nossa casa para abençoar outras famílias. Nós oramos assim e nós rogamos que o Senhor nos livre de todo mal e nós rogamos que o Senhor continue sendo o Deus, o edificador, o protetor, o supridor e o enriquecedor do nosso lar. Abençoe essa igreja, abençoe esta família da fé aqui reunida, abençoe cada família aqui reunida e que nós possamos crer que não há problema, que não há dificuldade, que não há obstáculo, que não há crise, que não há dor, que não há luta que sejam maiores do que o nosso Deus. Nós estamos vivos, o Senhor está vivo. Se nós estamos vivos e o Senhor está vivo, um milagre pode estar a caminho. E nós rogamos, ó Deus, que tu derrames o teu milagre sobre essa família, sobre essa casa, sobre esta vida, e que o Senhor realize maravilhas na nossa casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.